Esse canal não tem o objetivo de dar dicas de investimento. Todo o conteúdo é apenas informativo. Cuide do seu dinheiro antes de realizar qualquer tipo de investimento. Como começar 2023 da maneira correta em relação às suas finanças? É isso que você vai aprender hoje no canal Joe Investimentos. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, esse canal que tem como objetivo trazer dicas de investimento. Vamos falar um pouquinho sobre economia, vamos falar sobre ações, CDB, renda fixa, renda variável. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você se preocupa com seu dinheiro, já se inscreve no canal, tá? Me dá essa força que eu tô iniciando agora. Pode ter certeza que vocês não vão se arrepender. E no final desse vídeo, eu vou deixar um presente para vocês. Então, assista até o final para vocês pegarem esse presente, beleza? Então, vamos falar sobre como começar o ano de 2023 com o pé direito. Junto com o ano novo, vem as promessas de ler um bom livro, promessas de fazer academia, promessas de estudar, e tem aquelas promessas que é relacionada às finanças, que a grande parte da população promete que vai guardar dinheiro, que vai investir, e muitas vezes isso não acontece. O grande erro das pessoas está em relação a não criar um plano estratégico em relação a essas promessas. Nesse vídeo eu vou te ensinar como você criar um planejamento orçamentário para que você possa guardar dinheiro, para que você possa investir e para quando der o final desse ano você possa olhar a sua conta bancária e você ter aquela sensação de missão cumprida. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre o planejamento orçamentário. Para criar um bom planejamento financeiro orçamentário, você tem que levar em consideração duas premissas importantes, que é renda e despesa, tá? Falando um pouquinho sobre renda, você só considera no seu planejamento financeiro aquilo que for renda principal. Aquilo que for renda extra, não lança, tá? Porque como o próprio nome já fala, é extra. Aquilo que você não pode contar. O que seria uma renda extra? Um trabalho do final de semana, um trabalho extra. E o que seria renda principal? Aquele seu trabalho que você sabe que você pode contar com aquele dinheiro, tá bom? A renda extra você pode lançar no seu planejamento assim que o dinheiro estiver em caixa. Antes disso, não lança, tá bom? E as despesas podem ser tanto despesas fixas e despesas variáveis. Despesas fixas, aluguel, luz, água. E o que seriam as despesas variáveis? Um remédio, talvez, de uma pessoa da sua casa que ficou doente e você teve que comprar, tá bom? Mas aí você pode estar me questionando, e o profissional autônomo, como que se faz? Porque a renda daquele profissional, ela pode estar variando no decorrer dos meses. A minha dica para você que é profissional autônomo é olhar o ano anterior, ver qual que foi toda a sua renda durante todo o ano e em seguida pegar essa renda total e dividir pela quantidade de meses, que vai ser 12 meses. Aí você vai ter uma média de quanto que é a sua renda por mês, tá? Então essa é a dica que eu dou para vocês. E a mesma coisa você pode fazer para as despesas, tá bom? Então vamos ver aqui uma planilha na prática, como que você vai controlar o seu planejamento financeiro orçamentário. Tome aqui, ó, tchai aqui, ó, tome, na verdade, ó. Então, pessoal, aqui tem uma planilha, tá, que eu criei, que eu considerei algumas informações relevantes para o nosso planejamento orçamentário. Lembrando que essa planilha não é uma regra, tá? Vocês podem estar colocando outras informações ou excluindo informações que vocês veem que não é necessário, tá bom? Então, aqui a gente sempre começa com a receita, que é aquele dinheiro que entra em caixa. Passando aqui nesses campos, a gente tem primeiro o nosso salário. Depois a gente tem, eu coloquei como benefício governamental, tá? Que grande parte da população recebe, seja um Bolsa Família ou Auxílio Brasil, alguma coisa, tá? O 13º salário ou férias, PLR ou bônus ou comissão. O que significa, pessoal? Como eu falei anteriormente, a gente só considera no nosso planejamento um dinheiro que for renda principal, tá? Você não pode considerar extra. Porém, eu coloquei essa informação aqui justamente para você preencher quando o dinheiro realmente entrar em caixa. Antes disso, você não pode estar preenchendo essa informação, tá? Porque realmente é um dinheiro que você não pode contar. E outros, você pode considerar como alguma renda extra, tá? Então, fazendo aqui um simulado, vamos dizer que eu ganhei um salário de R$3.000, eu ganhei um benefício do governo aí de R$500, um 13º eu vou deixar zerado, eu ganhei uma bonificação esse mês de R$1.000, eu fiz um serviço extra e esse serviço me gerou uma renda de R$500. No final, eu vou fechar aqui com R$5.000. Então, já tem uma fórmula aqui que já soma todos esses valores, tá? Então, é muito importante no seu planejamento orçamentário, primeiro você considerar todas as receitas que entram dentro daquele mês, tá? Essas receitas de PLR bônus, você pode estar preenchendo assim que o dinheiro entrar em caixa. Então, pessoal, logo após da gente preencher as nossas informações de receita, assim que a gente recebe a nossa receita, a gente vai fazer os nossos investimentos, tá? Se você se propôs a direcionar 20% da sua receita para investimento, então a gente vai pegar esses 20%, que vai dar R$1.000, e fazer as diversificações aqui no nosso investimento. Ao contrário do que
muitas pessoas pensam que fazer investimento é com aquilo que sobra, antes de você pagar as suas despesas, você tem que se autopagar. Então, se você se propôs ali a utilizar 20% da sua receita para investimento, você faz seu investimento para depois você pagar as suas despesas, tá bom? Porque antes de você pagar os outros, você tem que se autopagar. E até mesmo uma forma de você ser uma pessoa disciplinada com seus objetivos. Fatiou, passou. Então aqui eu coloquei de investimento ações, fundo imobiliário, Selic, CDB, fundo de investimento e outros, tá bom? Então você pode estar alterando ou excluindo as informações aqui de acordo com a sua estratégia e de acordo com as suas necessidades. Então vamos supor que de 20% eu tenho que separar R$1.000 aqui. Então aqui eu vou colocar R$200 de ações, fundo eu vou colocar 150, aqui eu vou colocar R$100, aqui eu vou colocar 250, aqui eu vou colocar 150 e aqui eu vou colocar outros 150. Então a gente já separou os 20% da nossa receita em investimento, ok? Aí você pode estar me questionando, e a reserva de emergência, onde entra? Eu suponho que quando você já começa a investir, você já tenha criado a sua reserva de emergência, tá bom? Então o investimento ele vem só após você ter criado essa reserva. E essa reserva muitas vezes é bem discutível. Muitos falam que você tem que ter a reserva de emergência que supre só 3 meses do seu custo de vida, outros falam que é 6, outros falam que é de 1 ano, porém é bem relativo. Eu acredito que quanto mais estabilidade você tem dentro de uma profissão, menos reserva de emergência você precisa ter. Porém, quando você, vamos dizer, é uma pessoa autônoma, obviamente o risco é maior, então eu acredito que você precisa ter uma reserva de emergência maior. Por exemplo, um funcionário público que tem uma boa estabilidade, talvez uma reserva de emergência de 6 meses já está ótimo, porém uma pessoa que é empresário, uma pessoa que trabalha por conta própria, ela precisa no mínimo aí de ter uma reserva de 12 meses, então é muito discutível, tá bom? O investimento ele só vem após você já ter criado essa reserva de emergência, por isso que eu não coloquei ela dentro do nosso planejamento financeiro, beleza? Pessoal, então agora a gente vai preencher as nossas informações de despesa, beleza? Mas antes, a gente está utilizando o Excel para fazer o nosso planejamento financeiro. Lembrando que se você utiliza o celular e não consegue utilizar o Excel, ou se você até mesmo não sabe utilizar o Excel, não é desculpa para você não fazer um planejamento. Se você tem isso aqui, ó, um papel e uma caneta, você já consegue fazer o seu planejamento financeiro, beleza? Então, se você já utiliza Excel ou se você já faz um planejamento orçamentário, deixa aqui nos comentários para mim saber, tá bom? Então, vamos lá para as nossas despesas. Ah, não, aí não. Então, pessoal, aqui a gente separou as nossas despesas como as despesas fixas e despesas variáveis, beleza? Antes de mais nada, o segredo da despesa, pessoal, é você anotar tudo que você gasta. Como a gente está fazendo no Excel, obviamente não vai sair igual um maluco aí nas ruas com um computador ligado ou preenchendo planilha de Excel, beleza? Aqui nas nossas despesas fixas eu coloquei moradia, que entra aluguel, condomínio e financiamento de imóvel. Eu coloquei educação, que é faculdade ou curso. Coloquei transporte, saúde e outros, tá? Então essas são as despesas que todo mês a gente tem e que é certo que ela vai levar o nosso dinheiro. E aqui a gente tem as despesas variáveis, que pode ser luz, água. Ah, mas luz todo mês tem, água todo mês tem. Ok, mas o valor da luz, ele pode oscilar, da água também pode oscilar, por mais que seja, vamos dizer, uma despesa que você espera, mas você não sabe o valor exato que você vai ter que pagar, tá bom? Além disso, a gente colocou aqui transporte, alimentação, lazer e outros. Eu não estou suportando mais. Então, pessoal, como que ficaria legal uma boa distribuição do seu salário, da sua renda no seu planejamento financeiro? Lembrando que isso não é uma regra, tá bom? Que a gente sabe que a realidade da população brasileira não é a mesma. Tem gente que não consegue tirar R$50 do seu salário ali para fazer um investimento, porque senão a família passa necessidade, tá bom? Então, assim, não é uma regra. Mas como que ficaria uma boa distribuição aqui? 5 para você, 1, 2, 3, 4, 5 para mim. Então, uma boa distribuição que eu considero saudável seria necessidades básicas, a gente tiraria pelo menos 50% da nossa renda, lazer 10%, liberdade financeira que seria os nossos investimentos 30% e educação 10%. Aí seria um total de 10% da sua renda, beleza? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de planejamento financeiro, tá bom? Como eu falei no início do vídeo, eu vou deixar um presente para vocês que vai ser essa planilha para você fazer download aqui embaixo, tá bom? Então, se esse vídeo te ajudou, compartilha ele com mais pessoas, assim como você foi ajudado, ajuda outras pessoas, tá bom? Até o próximo vídeo.